dizer para vocês que foi um prazer estar acompanhando vocês. Eu espero que tenha ficado, né, uma sementinha de aprendizado aí em relação a essa disciplina de didática. E essa aula mais é um momento de revisão, de lembrarmos o que estudamos durante a disciplina. Nesse primeiro slide, eu trago para vocês o que a gente vai revisar, né? Na unidade 1, a gente estudou um pouco da questão dos aspectos históricos e conceituais da didática, a gente vai revisar aqui um pouco. Na unidade 2, foi a questão da educação e ensino, os desafios da escola atual. Na unidade 3, foi a organização do saber escolar. Na unidade 4, faz tendências pedagógicas da didática no Brasil, que a gente viu cada uma, né, que são os tipos de pedagogia, e a gente foi explicando cada uma delas. Então, na unidade 1, a gente pôde estudar os aspectos históricos e conceituais da didática. Foi quando a gente viu, nesse primeiro tópico, a evolução histórica da didática. Acredito que vocês consigam lembrar até de uma imagenzinha que tinha, de uma imagem sobre evolução, né, para a gente entender que a didática ela sempre esteve presente na história da educação. Então, é algo que sempre esteve ali permeando o ensino, né? Claro que não com as abordagens, não com as técnicas que nós temos hoje, mas de uma outra maneira, né? Então, assim, sempre houve essa necessidade de termos uma aula mais elaborada, planejada, organizada. Aí, vimos também a questão do objeto de estudo da didática, e no item 3 a gente viu a questão do papel da didática na formação do professor. O papel da didática, ela está muito voltado, né, para essa questão de como o professor se comporta, como o professor se organiza para dar a sua aula, e aí ela faz parte dessa formação docente. Então, por isso que aqui vocês estão estudando, né, são acadêmicos de um determinado curso. E aí existe essa necessidade de vocês entenderem e estudar essa disciplina de didática, exatamente para quando chegar lá no futuro, vocês entenderem e vocês, de uma certa forma, aplicarem os conhecimentos adquiridos na disciplina. Nessa unidade 1, dentro desse mesmo contexto, a aula em PDF ela foi apresentada, né, trazendo esses tópicos em relação aos aspectos históricos e conceituais da didática, e aí foi apresentado dentro desse material a evolução da didática, o objeto de estudo dela e o papel da didática na formação dos professores. Logo depois foi gravada a aula, né, que foi disponibilizada para vocês, sobre os aspectos históricos e conceituais, que é quando a gente vai apresentar tudo, a evolução, como aconteceu, está tudo dentro dessa videoaula. Quando a gente chega na unidade 2, a gente vai trabalhar a questão da educação e do ensino, voltado para a questão dos desafios, né, da educação atual. Porém, a gente viu que existem vários desafios, mas também houve várias transformações positivas no ensino. Por isso que a gente traz aqui o tópico número 1, que traz a questão das transformações sociais e os desafios para o ensino, que é quando eu apresentei até 2 lacunas, apresentando, né, as transformações, o que pode ser visto como transformação social para o ensino. Né? A gente até trouxe a questão das atualizações, a questão de coisas bem atuais, que nós podemos destacar aqui, como o chat GPT, né, a questão da inteligência artificial, são transformações sociais, acadêmicas bem recentes. E aí nós tivemos também os desafios, né, as questões temporais, o que vai acontecendo na sociedade que pode impactar o ensino. Dentro ainda dessa unidade, foi vista a questão do planejamento da ação didática, né, a importância ali do planejamento, você ter uma aula bem organizada, de ser pensado os conteúdos, tudo direitinho. E aí a gente vê a questão também nesse tópico, a questão das concepções de planejamento, né, os conceitos e tudo. E aí a gente vai para o tipo de planejamento também dentro desse tópico, que é o planejamento escolar, o planejamento educacional, o planejamento curricular. E a gente vê tudo isso dentro desse tópico. Vimos também a questão das funções do planejamento, né, por que o planejamento ele é importante, qual é a função dele dentro da escola, para a gente chegar nos elementos do plano de aula. E aí a gente foi apresentado, né, os elementos que são o que é que preciso ter dentro do plano de aula. E aí está lá os objetivos, a metodologia, os recursos, tudo detalhado, né, foi apresentado também um plano de aula para vocês. Na questão do PDF, da aula em PDF, foi a questão das transformações sociais e os desafios para o ensino. Então, foi um material elaborado para que vocês entendessem de uma forma mais organizada a questão dessas transformações e os desafios. Na videoaula foi feita a questão da apresentação do planejamento da ação didática,
né? Por que que existe um planejamento? Por que que o professor precisa, de uma certa forma, pensar na sua aula, pensar nos seus alunos? E aí foi quando eu apresento para vocês todo o planejamento que é necessário para a ação docente. Após isso, a gente vai para a unidade 3, que é falar da organização do saber escolar. Aqui nessa unidade, a gente trouxe bem mais essa questão do plano, né, do plano de aula, que era até o que foi proposto na própria videoaula. E o material em PDF, a gente trouxe a questão do planejamento pedagógico, né, na dinâmica do trabalho docente, que foi até baseado num texto que estava disponibilizado para vocês. Na unidade 4, a gente pôde ver, né, de forma mais detalhada, a questão das tendências pedagógicas, que eu costumo dizer que é uma das partes consideradas mais importantes, né, do estudo da didática, da história da educação em si. É algo que vocês precisam dominar, porque é algo muito relevante para vocês, né? É um assunto cobrado muito em concurso público para professor, para pedagogo, para as disciplinas pedagógicas, né? Então, assim, para os professores, de uma certa forma, de forma geral, a parte pedagógica sempre é cobrada as tendências. E aí eu trago para vocês aqui, né, na videoaula, teve uma videoaula explicativa, né, explicando o que vocês fariam de uma atividade relacionada a esse tema. Então, em relação às tendências pedagógicas, a gente vai lembrar de quê? Que ela é dividida em dois grupos, que são as tendências, a questão assim, dois grupos, que nós vamos ter as liberais e as progressistas. Então, dentro das liberais, nós vamos encontrar o quê? A pedagogia tradicional, que a gente viu que é o quê? Aquela figura do professor como centro, o professor prioriza a transmissão de conhecimento, né, de valores culturais, está muito com o que eles vivem, né, com o que eles experienciam. Porém, tudo está muito voltado para a figura do professor. Né? O professor ali, ele tem, como se ele fosse realmente o detentor do saber. O aluno, ele não tem uma participação ativa. Na renovada progressivista, que faz parte dentro desse primeiro grupo, ele busca o quê? De uma certa forma, adaptar o ensino aos interesses e necessidades dos alunos. Então, aqui os alunos já começam a entrar em evidência. Valorizando as experiências, as descobertas, coisas que eram trabalhadas lá na tradicional, agora ela tem uma relevância. Agora o aluno pode participar, ele pode falar. Na renovada não diretiva, é a questão da autonomia e da liberdade do aluno. Então, o aluno ele já vai ter uma certa liberdade, né, ali para atuar com o professor. O professor ele já é visto mais como um facilitador daquele processo de ensino-aprendizagem. O professor está ali como uma figura de alguém que está para repassar, para contribuir mesmo com o aluno na questão mesmo grupal, na coisa de uma troca, né? Na tecnicista, a gente vê a questão mesmo muito, vocês podem até lembrar, tecnicista de mercado de trabalho, vamos pensar assim também. Porque ela foca muito nessa questão dessa eficiência, né? Nessa preparação para esse mercado de trabalho. E aí ela utiliza muitas metodologias, né? Que prioriza a técnica e a organização. Então, tecnicista, técnicas, organizações, como a pessoa pode ser mais organizada para atuar no mercado de trabalho. A gente vai para o segundo grupo agora, que é as tendências pedagógicas progressistas. Então, dentro das progressistas, nós vamos ter três que fazem parte, que é a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos. Então, na libertadora, ela é inspirada, né, em Paulo Freire, vamos lembrar sempre disso, né? Libertadora, libertadora. Paulo Freire, ele busca muito trabalhar essa questão da conscientização dos alunos, sempre voltando ali para a realidade social, para que tenha uma transformação, na verdade, nessa sociedade, transformação social que o aluno está inserido, tudo por meio da educação. A libertária é muito voltada para a questão da autogestão pedagógica. Autogestão pedagógica, ao mesmo tempo, a autonomia dos alunos, né? Com o objetivo realmente de termos alunos, né, como senso crítico, cidadãos que estão ali atuando, que, de uma certa forma, têm uma visão mais diferente das outras. Quando a gente chega na crítica social dos conteúdos, o nome é de meio que já caracteriza, né, esse grupo, crítico social dos conteúdos, porque ela critica, né, critica a realidade social, a relação entre o conhecimento, de tudo que o aluno vê ali na escola, né, e ao mesmo tempo para a vida deles. Então, ela analisa criticamente a realidade social daquele aluno.
o aluno está ali, mas ele está se analisando, ele está criticando, mas de uma certa forma, para crescer, né? E isso dentro da sociedade, ele sendo visto, né, sendo valorizado, ele tem essa questão da relação dos conteúdos mesmo com a própria vida dele. E aí foi feita uma videoaula explicativa, né, dessa atividade que vocês iriam fazer, das tendências pedagógicas. E aí eu até pedi, né, que vocês desenvolvessem um mapa mental em relação às tendências pedagógicas, colocando os grupos, e eu acredito que tenha sido um momento de muito aprendizado para vocês. Eu dizer para vocês que quando também teve a proposta do plano de aula, que eu deixei um exemplo, né, do plano de aula que eu fui aprovada no concurso, do plano de aula que eu utilizei, foi pensando realmente no futuro de vocês também. Essas atividades, elas são elaboradas pensando muito no que vocês podem absorver para a vida de vocês mesmos, né, para que lá no futuro vocês, caso precisem, vocês tenham algum material já guardado. E eu finalizo aqui a nossa revisão, né, a nossa questão da nossa última aula de encerramento com essa frase: a educação é a base de tudo. A educação, ela tá, e ela faz parte da nossa vida, né, em tudo que a gente for fazer. Então, sem a educação a gente não consegue vencer, sem a educação a gente não consegue se libertar da nossa realidade social, sem a educação a gente não consegue se libertar do que é imposto para a gente. Então, assim, a educação, ela de uma certa forma, ela nos liberta, ela nos mostra que existe meio, existe caminhos para nós melhorarmos o nosso futuro. E é por meio da educação, sem ela a gente não consegue. Então, agradeço a todos, né? Desejo para vocês muito sucesso, que Deus os abençoe, que dê tudo certo na trajetória acadêmica de vocês, na vida pessoal também. E a gente, com fé em Deus, se encontra nas próximas disciplinas, né? Vamos torcer para a gente ter um outro momento juntos. Meu desejo era colocar aqui a janelinha, né, com o meu rosto e tudo, só que eu não consegui fazer essa questão da editar a aula dessa maneira. De qualquer forma, eu deixo meu abraço a todos vocês. Acredito que tem meu e-mail nos materiais, vocês podem entrar em contato com qualquer coisa. Então, até mais.